Glória a Deus, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Glória a Jesus. Todos passaram a semana, eu creio que os que aqui estão passaram bem a semana, não é verdade? Você que está aí nas redes sociais, espero em Deus que você tenha tido, né, uma semana abençoada. Louvado seja Deus. Tivemos 2 domingos falando sobre salvação. O Senhor me direcionou nesse culto de domingo a falar sobre segredo, irmão. Não conte, o tema de hoje, não conte os seus segredos a ninguém. Não dê a sua senha para ninguém. E eu quero fazer hoje a leitura em 3 livros. Que alguém, eu claro, vou mostrar alguém que entregou, né, irmão? Contou o segredo, entregou a senha. Livro do Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, versículo 2 e 3. Louvado seja Deus. Não conte os seus segredos para ninguém. Não conte, não entregue a sua senha para ninguém. Louvado seja Deus. Versículo 2 diz assim, ó: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Glória a Jesus. Vamos agora para o livro de Juízes, capítulo 16, versículo 16 ao 18. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os homens. Livro de 2 Reis, capítulo 20. Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. Glória a Jesus. 12. Vamos, 12. É que eu estou com a Bíblia da minha esposa. Não, 13. Ezequias lhes deu ouvido e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Fecha o teu olho e vamos orar. Senhor, nesta noite, eu assim como o Maico disse, quero ser boca de Deus para todos os presentes e os que estão nos assistindo através das redes sociais, meu Deus, que o Senhor possa falar e que através dessa palavra nós possamos crescer e entender que o Senhor é o Deus que nos confiou algo, e esse algo não pode ser entregado ou entregá-lo de bandeja ao inimigo. Pai, nesta noite, fala conosco, nos orienta, nos ensina, é o que eu te peço, vendo e crendo pela fé, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Eu quero iniciar essa mensagem desta noite com um único propósito. Já dando um exemplo, por exemplo, você que tem um cartão de banco, você que tem um cartão de crédito ou de débito, o banco que você tem conta, ele envia o cartão, quando ele envia o cartão, ele não envia a senha. Quando você recebe o cartão do seu banco, a senha não vem junto. Passa alguns dias, a senha chega. Ou você cadastra a senha, né, lá na agência, ou você cadastra a senha no banco online, mas não é junto com o cartão. Por quê? Porque por motivo de segurança, segredo. Porque se você, irmão, recebe, eu queria que você que está aí nesta noite, só para você entender o que eu quero ministrar nesta noite,
e aonde chegar o som da minha voz, espera em Deus que gere na sua vida um resultado positivo. Eu nunca vi no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, uma sequência de um número de um cartão Mastercard, Visa, ou da Elo, qualquer cartão, com a senha junto. Ninguém posta. Por que será? Por que você não posta lá nas redes sociais o número, a numeração do seu cartão e a senha, aqueles 3 númerozinhos que vem de código de segurança? Por que eu nunca vi nenhum crente postar lá? Não vi, nunca vi. Mas já percebi, já vi muito crente falando os seus problemas, contando da sua vida. Olha, irmãos, entenda um negócio, tem pessoas, além do diabo, que o diabo, irmão, ele é um ser espiritual. O diabo só trabalha quando ele tem, ou ele consegue, que nós demos para ele corda, ou damos motivo, ou abrimos a porta para que ele possa agir. Então o diabo, ele só trabalha em conjunto com alguém, com outro ser humano, porque o diabo não é da terra. O diabo, ele é espiritual. O diabo só mora aqui porque, eu já vou chegar lá e eu vou dar uma adiantada para você entender. Quando Eva deu ouvido a ele ali, ele passou a ter acesso à terra, mas até então, irmão, ele não poderia nem pisar na terra, porque ele só pode, ou ele só age quando alguém dá legalidade para ele agir. Então na nossa vida não é diferente. Pastor, minha vida está de cabeça para baixo, não sei o que está acontecendo. Você está falando demais. Os segredos de Deus para a sua vida você tem entregado de bandeja. Contar outro, esse é um testemunho de uma irmã que eu ouvi. Essa irmã, ela tem um segredo na massa de um pastel. E ela diz que o Senhor revelou esta massa para ela, e ela não entrega para ninguém. Isso é que é segredo, irmão. Segredo de Estado. Sonho é diferente de segredo. Sonho é algo que irá acontecer. Não é bom que conte, mas não tem nada a ver com o segredo. Segredo, irmão, é algo que o Senhor disponibilizou, revelou para a sua vida, para que você venha ter uma vida abençoada, próspera na terra. E quando você declara, você revela o teu segredo, automaticamente o diabo e mentes malignas vão pegar o teu segredo e você vai se frustrar e vai se dar mal. Então, guarde o seu segredo. Exemplo, eu já vou ler essas 3 histórias, vou narrar para você. Mas antes de narrar a história, um exemplo. A irmã tem uma amiga, a amiga está interessada no seu marido, e você pega e conta que o teu relacionamento não está bem, conta segredos íntimos, conta algo da sua vida. Meu Deus, está dando de bandeja, irmão, de graça. E o homem também está ali, um amigo de olho na sua esposa, e você age da mesma maneira. Quer o quê? O que vai acontecer com o seu casamento? Você contou segredo, abriu a porta para o homem, para o ser humano, aonde o diabo está ouvindo, aonde Satanás vai trabalhar, agir na mente daquela pessoa, vai gerar naquela vida e vai trazer turbulência, o mal sobre a sua vida. Aí eu conto a história de Eva. Irmãos, pare e pense. Por que Eva foi dar ouvido àquela serpente? Ou conversa mais sem pé e sem cabeça, como diz o mineiro, e como dizia minha afinada mãe. Ou conversa sem pé e sem cabeça, irmão. E que benefício aquela conversa traria para Eva? Qual era o benefício? Analise, leia comigo, Gênesis 3. Que benefício? Irmão, revelar o segredo que Deus confiou a mim e a você. Segredos meu e de Deus, de Deus e meu. Aí
eu gosto, vou ler para você, porque a conversa ela descreve de uma maneira, ora a serpente, mais astuta de todas as alimárias, de todos os animais do campo, que o Senhor tinha feito, e essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela faz aquela serpente que está possuída pelo um demônio, pelo diabo, irmão, lança uma pergunta sem pé e sem cabeça. Pare e pense. Qual outro animal que falava ali, irmão? Será que a mulher... O que tinha na cabeça da Eva naquele dia, quando ela ouviu aquela serpente falando? Irmãos, entenda o negócio. Por que ela disse: não, eu vou, à tarde, o Senhor vai vir aqui, eu vou perguntar para Deus, por que você está falando? Se tem tanto animal aqui, nenhum fala, só você? Olha, está entendendo, irmão? Quando vierem com a pergunta, para que, através dessa pergunta, você abra o leque para revelar o seu segredo, responda com outra pergunta. Quando o Senhor vier no crepúsculo, ou no final da tarde, eu irei perguntar: por que você está falando? Na hora, irmão, ela teria matado um mal pela raiz. Mas o que ela fez, irmão? Deu ouvido àquela conversa. E quando ela vai dar o ouvido, irmão, ela entrega de bandeja para o inimigo o que ela não poderia ter entregado. Culpa única e exclusivamente de uma conversa sem pé e sem cabeça, sem sentido nenhum. Que benefício uma conversa dessa traria, irmão? Hoje, querido, irmão, você que é casado, você que vai casar, eu sei que os jovens vão casar, conversa atravessada, querer saber coisas íntimas do seu relacionamento, e você vai contar: não, é assim assado, irmão. Que conversa, irmão? Que interesse é esse? Em cima da pergunta, irmão, responda com outra pergunta: que interesse? Que negócio é esse? Aí sua empresa está prosperando, os negócios tá fluindo, tá bênção, Deus está te abençoando. Aí aquela pessoa chega: o que você está fazendo para estar tão próspero? Aí você vai dizer: mas qual que é o seu interesse nisso? É simples assim, irmão. Não faça como Eva. O que aconteceu? A serpente enganou ela, irmão. Era um demônio ali, era o próprio Satanás que estava possuindo aquela cobra, aquele animal, e ele achou uma brecha, irmão, que até então Adão e Eva estavam na bênção, no paraíso, irmão. Estava tranquila a vida deles, eles não tinham problema, eles não tinham dificuldade. E com uma conversa sem pé e sem cabeça, como dizia minha mãe, a vida de Adão e Eva virou turbulência, virou um inferno, por causa de uma conversa sem sentido e sem rumo nenhum. Não revele o teu segredo a ninguém. Ela revelou o segredo da árvore que está no meio do jardim. Não posso comer. Aí a serpente disse: não, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Os seus olhos serão abertos e você será igual a Deus. O diabo, irmão, sempre vem com a meia mentira e uma meia verdade, para tentar tirar de você, descobrir o que está acontecendo, o porquê que a sua vida é uma bênção, porque tudo na sua vida dá certo. O diabo vai querer trazer uma situação para gerar confusão na sua mente. E ela descreve, e ele diz: é só você comer, seus olhos serão abertos. E o diabo falou uma verdade, a meia verdade. Se você comer, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Enganou ela. E o texto vai dizer que ela pega o fruto, come e dá ao seu marido, os olhos deles são abertos. Aí eu te pergunto, meu amado, uma coisa que era tão simples de se resolver, virou uma confusão maior do mundo. Confusão maior do mundo.
Eu fiz a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 16. A história todo mundo conhece. Quem que não conhece a história de Sansão, irmão? Sansão era um milagre. Sansão era a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Israel estava sendo escravizado pelos filisteus 40 anos, irmão. 40 anos sofrendo na mão do inimigo. Aí Deus escolhe a mulher de Manoá. Ela era estéril, não podia engravidar, não podia dar à luz, não podia ter filho. Essa história começa no capítulo 13. O anjo do Senhor, aquele anjo do Senhor, ele estava, e ele é e representa o próprio Senhor Jesus, ali tipificando na pessoa do anjo. Ele se apresenta àquela mulher, dizendo que ela seria mãe, e que no ventre dela ia gerar uma criança, e que essa criança seria diferente, que essa criança seria como bênção para todo Israel. Ela seria um nazireu de Deus. Aquela mãe não poderia beber bebida forte, aquela mãe não poderia cortar o cabelo daquele menino. Tinha instruções de Deus, tinha instruções do céu para a mãe, ao ponto que quando Manoá recebe a notícia, ele quer saber mais, para cuidar da criança com todo zelo e carinho. E no capítulo 14 descreve que ele volta, porque Manoá ora, irmão, ô crente, como a oração surte efeito, como a oração, irmão, ela é alimento para a nossa alma. Manoá vai orar, porque o anjo apareceu à esposa, e o anjo volta, através da oração de Manoá, o anjo se apresenta de novo à esposa, que busca o marido, e ele conversa, e o anjo dá todas as instruções, e o anjo explica, e ele ali oferece uma oferta ao Senhor, irmão, ao ponto que o anjo diz: oferece a Deus. Aí você que não gosta de dizimar e ofertar, irmão, diz: não, Deus não precisa. Deus não precisa de oferta, Deus não precisa do meu dinheiro. Mas por que lê lá no capítulo 14, por que quando Manoá foi ofertar ao anjo, o anjo disse: oferte, faça esse sacrifício ao Senhor. Ele mata um cabrito, oferece ao Senhor, coloca na penha, em cima da penha, irmão, aquele sacrifício é recebido no céu, porque, irmão, obedecer a palavra de Deus é a melhor coisa. Quando não obedecemos a Deus, obedecemos ao diabo. Deixamos de obedecer a Deus e damos crédito a Satanás. E a Bíblia vai dizer que o menino nasce, todos eles já eram de idades, cuida de Sansão, e ele cresce, irmão. O cabelo do Sansão, só para você ter uma noção, dava para fazer 7 tranças. 7 tranças. Olha, irmão, que senha simples, não é? Que senha simples. Será que alguém nunca chegou no Manoá e na mãe do Manoá, na mãe do Sansão, na esposa de Manoá, e disse: mas por que esse menino tem esse cabelo grande? A resposta que ela dizia: não, a pedido de Deus, ele é um nazireu, o Senhor assim determinou. O máximo que ela disse, jamais ela descreveu que havia um segredo, uma aliança daquele cabelo, irmão, entre Sansão e Deus. Aquele cabelo era a senha que ligava a vida de Sansão com o Senhor. Aquele cabelo era a aliança que ele tinha com o Espírito Santo. Era o cabelo dele, simples de tudo. Todo mundo via, todo mundo contemplava aquele cabelo grande. Era um segredo, irmão. Simples de tudo, fácil de ver. E aí nós conhecemos a história, já tinha um agir de Deus. Porque se Israel estava sendo escravizado, Deus levanta Sansão como juiz por 20 anos em Israel, irmão, com aquela força, com aquela ousadia, com aquela autoridade, porque tinha propósito. Você que está me assistindo, Deus tem propósito. Não conte o seu segredo. Se é financeiro, irmão, não revele para ninguém. Seja um dizimista, seja um ofertante, ajude o próximo. Mas o que está acontecendo? Por que você está prosperando? Você só diz: a mão de Deus. Vai orar que Deus fala, revela. Deus tem para a tua vida. Busque em Deus, busque os segredos para a tua vida no Senhor.
E a Bíblia vai dizer que ele conhece uma moça em Tina, e ele vai para Tina, e no caminho ele encontra um leão, irmão. O leão é o rei da selva. A Bíblia diz que ele matou aquele leão como matasse um cabrito na mão. Na mão. E ali, aquele namoro, quando ele pede o consentimento dos pais, os pais dizem: não tem mulher em Israel. Até as casadas estão interessadas em você. Mas eu gostei foi daquela. E aí naquele casamento ele conta um enigma, e no enigma um enigma sem pé e sem cabeça que Sansão criou, que do valente saía doçura, e ele queria que eles interpretassem isso. Aí aqueles homens, ele faz uma aposta, 30 peças de roupa. Só que a esposa de Sansão era filisteia. Quando Sansão vai embora, aqueles homens apertam a moça aperta Sansão, e Sansão, olha, irmão, já era Deus. Tem coisa que tem crente que não gosta de enxergar. Tem coisa na nossa vida, irmão, que o diabo está tramando e você está com o olho vendado. Porque já na história lá em Tina, se Sansão parasse para pensar, ele já poderia perceber que o diabo sempre está por trás das tramas. O diabo está sempre por trás. Por quê? Porque a moça começou a perturbar ele contou, ele disse que era o leão, o mel e o leão. Saiu o mel de dentro do leão. E aí a Bíblia diz que ele perde, porque aquelas moças, aquela futura esposa contou o segredo, ao ponto de que quando os homens revelam, ele entende que houve pressão na vida da futura esposa. Ele desce a Asquelon, mata 30 filisteus e paga a dívida. Aí, irmãos, ele fica meio contrariado, volta para Israel. E o pai daquela moça dá a esposa de Sansão para o seu amigo. E quando Sansão vem para tomar a esposa está casada com outro. Só que nesse instante, Sansão estava sendo um canal na mão de Deus para afrontar os filisteus. Só que ele já tinha que estar ligado que o diabo, irmão, sempre ele tenta manobrar. Se você contar o seu segredo, lá foi a sua vitória. E o texto vai dizer que Sansão pega 300 raposas, faz par delas, quer dizer 150 raposas. Era quase a época da colheita do trigo, e ele faz fachos no rabo das raposas, marra e solta no trigo dos filisteus. Ô irmão, queimou tudo, ao ponto que os filisteus ficaram indignados. Aí ele desce para a região de Judá, uma região montanhosa, e os filisteus vêm em cima, na caça de Sansão. Quando vão questionar, o que aconteceu com a nossa plantação? Aí alguém diz, o que aconteceu foi que deram a esposa de Sansão para outro, e ele ficou bravo, e eles vão no encalço de Sansão para buscá-lo, na terra de Judá, descobre que ele está na região montanhosa, vai até os israelitas em Judá, que o denunciam, vão buscá-lo nas montanhas. E Sansão diz: eu só vou com uma condição: se vocês não fizerem mal nenhum para mim. Porque Sansão, irmão, ele é que nem eu e você, que é pessoas de bem, conservadoras, que ama a família, que ama o que é certo, que ama a verdade, que ama as coisas corretas. Porque Sansão está dizendo: se vocês garantem que não vão fazer mal a mim, garantimos. Porque se ele se levantasse contra Sansão, ia ter que dar umas pancadas nos próprios irmãos. E eles garantiram: não, nós vamos te amarrar, não vamos fazer nada com você, vamos te levar até os inimigos. E a Bíblia vai dizer, irmão, que aí Sansão quebra aquelas cordas, como quebra uma linha, sabe, linha de costura?
E ali ele acha uma queixada de um jumento e mata 1000 filisteus. O Espírito de Deus apossou de Sansão, irmão. De todo lado que vinha o inimigo, era uma pancada com a queixada, o queixo do jumento, a ossada dentária do jumento. Talvez você não saiba o que é uma queixada. Queixada é a ossada dentária do animal. Era um animal chamado um jumento. Com aquela queixada daquele jumento, ele matou 1000 homens. Ao ponto, irmão, que quando ele matou o 1000º, as forças, a sede, não tinha tempo para parar, irmão. Não tinha como, irmã Cibele, ele parar para tomar água. Se ele parasse, o inimigo matava. Era 1000 homens. Era 1000 homens guerreando contra um. E ele, com uma única queixada, ele mata os 1000. E ao final ele está exausto. E ele ora, irmão, ele clama aos céus e diz: Senhor, depois desta batalha o Senhor vai me deixar morrer? Ao ponto que a água brota do lado dele, porque é um Deus que cuida. Se você não revela os teus segredos, não conta para ninguém a tua senha, há um Deus que se responsabiliza e que cuida de mim e de você. Ele bebe daquela água e o vigor dele é renovado, assim como foi lido no livro de Isaías, no capítulo 40. Ele dá força ao cansado, ele dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Só que o diabo, irmão, ele é mateiro, ele é tinhoso, ele é manhoso, ele é astuto, ele vem pisando que nem gato, irmão, você nem percebe. E ele volta de novo para a região os olhos, agora como o legislador, como juiz em Israel. Ele volta agora, irmão. Não era tempo de ir para aquele local. Por quê? Porque agora Israel não estava sob domínio filisteu mais. Israel estava agora sendo guardado e conduzido por Sansão, o juiz daquele país, sendo guiado por Deus. E ele desce, irmão, de novo às terras dos filisteus e bate os olhos numa mulher. E esta mulher, irmão, vai ser a pedra na vida dele. Porque, como eu disse para os irmãos lá em Tina, agora ela recebe 1.100 peças de pratas. Porque os governos dos filisteus estavam de olho em Sansão e perceberam que ele estava em busca de uma prostituta. Só que agora, irmão, o que acontece? Agora ele é um juiz, agora ele é respeitado, agora todo mundo sabe quem é Sansão, ao ponto que ele foi à noite, ele à noite descia lá em busca da Dalila. Uma noite eles cercam Sansão e ele percebe que estava sendo cercado, porque ele era ligeiro, ele era inteligente, e ele percebe que tinha uma emboscada. E as cidades naquele tempo não eram como a cidade de hoje, eram muradas, tinha hora para entrar e tinha hora para sair. E ele tinha programado sair pela manhã, mas quando viu que o cerco estava montado por volta da meia-noite, ele resolve ir embora. E aí, quando ele chega no portão da cidade, os portões estavam fechados. Como é que sai, irmão, com o portão fechado, os muros, pé direito aí de 6, 9 metros de altura, como é que escala? Aí o texto vai dizer que Sansão pega, irmão, sabe a coluna do portão, dos portões? Ele arrancou, irmão, arrancou que nem arranca pé de mandioca ali no Mato Grosso. Pé de mandioca, foi do outro lado, arrancou. Aquele portão pesava 1 tonelada, 1000 quilos. Ele colocou aquele portão nas costas e andou 70 quilômetros, irmão. 70, não, irmão, ele não andou na reta.
Gente, entende o negócio? Ele não andou no plano. Sabe a subida aqui de Santos? Imagina aquela subida. Arrastou ela e deixou o portão em cima da montanha. Andou 70 quilômetros com um portão nas costas pesando 1000 quilos. E aí os filisteus, irmão, que não era bobo nem nada, por esse caminho, pela força, batendo de frente, nós não vamos conseguir vencer. Aí eles vão até a Dalila, irmão, e subornam ela. 1.100 peças de prata. Só que lá tinha 5 governos, 5 cidades governadas por 5 governadores. Então, irmão, são 5.500 peças de prata. Você lembra quantas peças de prata o Judas vendeu o nosso querido Jesus? 30 peças de prata. Irmão, era muito dinheiro. Era o inimigo dos filisteus. E ela se apresenta diante dele com ela faz três perguntas. Nas 3 perguntas ele desfaz aquela cilada num piscar de olho, mas na quarta pergunta, o diabo, irmão, conseguiu ganhar o coração de Sansão. Ô irmão, é bom ter o coração bom, mas se é segredo, guarde-o. Se tem uma senha de Deus entre você e Deus, eu estou falando para a terra, irmão, não é para ganhar alma, para ganhar alma não, eu estou falando negócio entre você e Deus, sua família, sua esposa, seu marido, sua casa, irmãos, segredos pessoais, segredos que Deus revelou. Eu contei a história da irmã do pastel. Se ela conta, irmão, para mim, eu vou fazer um pastel igual o dela, automaticamente serei concorrente dela. Veja a coxinha da padaria real, eles contam o segredo dela. Veja o segredo da Coca-Cola, irmãos. Para você que não sabe, o xarope vem dos Estados Unidos e é diluído aqui na cidade de Sorocaba. Eles não revelam o segredo para ninguém. O dono da Dolly queria, porque queriam. Eles disseram: se vocês quiserem o segredo, amanhã nós estamos indo embora do Brasil. Segredo é segredo, filho. Segredo de Estado, você não pode revelar, você não pode dar de bandeja. O inimigo, Sansão deu de bandeja. Sansão, na 4ª pergunta, ele disse: cortar o meu cabelo. Simples, olha que senho mais simples, irmão. Se rapar a minha cabeça, aí eu serei igual aos homens. Irmão, sabe o que fizeram? Ele conta, rapam a cabeça dele, arrancaram os 2 olhos dele. Aí eu te pergunto, o fim de um homem desse era para ser assim? Ô irmão, se as coisas não estão dando certo na sua vida, será que você não está falando demais? Será que você não tem que ser mais reservado nas coisas, nas bênçãos que Deus tem te dado? O texto vai dizer que colocaram ele, irmão, você que é da roça, que nem eu sou, no engenho, moecana lá. Irmão, o homem era forte, só que nós só somos fortes quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo sair, irmão, nós somos alvo, fáceis na mão do diabo. O inimigo faz o que quer com a gente. Só que o cabelo cresce, até de careca cresce, irmão, infelizmente. Então o meu aqui, ele cresce, onde não é para crescer, é para crescer aqui. Cresce aqui, no pescoço. Ó, é para crescer aqui, nascer aqui, crescer aqui. Cresce aqui, irmão Igor. Aonde não é para crescer, ele cresce. Do Sansão cresceu de novo. E fizeram uma festa ao Deus Dagon, ao Deus dos filisteus. Vamos zombar do Sansão. Vamos zombar do Deus do Sansão. Alguém teve uma brilhante ideia. Vamos trazer o Sansão na festa. Sansão, sendo guiado, porque agora cego, pede para ser colocado entre as pilastras daquele templo. O texto vai dizer que tinha 3.000 pessoas naquela festa, naquele local. E Sansão dá um grito
e diga: morra eu e os filisteus. Ele faz uma oração, pede para o Senhor, pede perdão, pede de volta a força, e ele derruba aquele templo. Aí pergunta, irmão, era para nós vivermos o que a gente vive hoje, essa tempestade, essas turbulências, essas pandemias, se a Eva tivesse dito para aquele demônio, para aquele Satanás, no final, amanhã, volte amanhã, esta hora que eu vou perguntar para Deus se a gente pode. Que conversa que é essa aí que eu não estou entendendo? Se o Sansão, irmão, tivesse ficado casado em Israel e permanecido em Israel, fiel ao seu povo, será que haveria necessidade de perder os olhos? Ser feito um burro de carga? Não. Porque segredo seu e de Deus não conta para ninguém. Segredo seu, da sua esposa com seu marido, irmão, não conta para ninguém não. Talvez você, na sua inocência, que nem Eva, tá ali da árvore, aí tem uma Dalila de olho no seu marido, não é verdade? Aí tem um bonitão de olho na sua esposa, você vai dar de bandeja. E a última história que eu li é do rei Ezequias, lá no livro de Reis, capítulo 20, 2 Reis 20. Irmão, eu fico impressionado, tem coisa nesta vida que dá para evitar. O rei dos filisteus, o nome dele é Merodach Baladã, chegou a notícia que o rei Ezequias tinha ficado doente, e é verdade, tinha ficado doente dos tornozelos. Lembra que ele orou quando o profeta Isaías disse: desta cama você não sai mais, você vai morrer. Daí você não sai mais. Aí ele faz um concerto com Deus, ele vira a cara para a parede e diz: Senhor, lembra como eu peguei esse reino, lembra como eu tirei os altos, tirei a adoração a Baal, restituí o templo, restituí o sacerdote, restituí os levitas, trouxe de volta a lei. O senhor lembra? Aí o profeta volta mais 15 anos. Aí esse Merodach Baladã, que é o pai de Nabucodonosor, ficou sabendo e mandou os mensageiros. E o texto vai dizer, e mandou um presente, né? Porque o diabo não é bobo, né, irmão? Como é que se conquista o coração de alguém? Como é que vai saber o seu segredo? É tentando entendeu? Conversa, sabe, conversa macia, conversa assim, que mexe com o nosso ego. Tivemos aí 34 anos de presidentes. Não, bom. Presidente bom. Só nós tomando nas costas, só sendo roubado, sendo prejudicado, a nação sendo arrebentada, saqueada. E a conversa é linda. É bom, vamos fazer, vamos acabar com a segurança, melhorar a saúde, melhorar o que, irmão? A melhor coisa é ter alguém verdadeiro que fale duro, mas que fale a verdade. A verdade dói mesmo, essa é a realidade. Quando tem conversa macia, conversa mole, irmão, é para te ferrar, é para tentar descobrir o seu segredo e tentar te escravizar. Essa é a realidade. Eles trouxeram presentes. Soubemos que você ficou doente, soubemos, o nosso rei soube e te envia presentes. O rei Ezequias diz assim: que bom, muito obrigado, Deus abençoe, pode ir embora. Aquele presente é amigo. Nunca viu, irmão? Sabe nem de onde é. É prudência, sabedoria. Qual é a intenção de vocês aqui? Além da minha enfermidade, o que mais que vos trazem a este país? Aí o texto vai dizer que ele mostrou o palácio, mostrou o ouro, mostrou as armas, mostrou tudo. Aí no versículo 16, então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Ele disse: Ezequias, de um país muito remoto, vieram de Babilônia. Ele disse: que viram em tua casa? Ele disse: Ezequias, tudo que há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Ô irmão,
O que o Ezequias ganhou fazendo isso? O que você ganha, irmão, contar segredo para as pessoas? O segredo é seu e de Deus. Que benefício Israel teve com isso? Então diz, versículos 16 e 18, sei lá, que o número está pequeno, é 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. 17. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. 70 anos de cativeiro, tudo foi levado. Tudo aquela riqueza que o rei Ezequias mostrou foi para a Babilônia. Pastor, o que eu faço? Como é que eu tenho que proceder? O Senhor terminou, você que está me assistindo, terminou essa mensagem, eu estudei ela em casa, de me revelar sentado aqui. Lembra daquela viúva? Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, no qual Flávio Josefo, que era judeu e tinha sangue romano, foi um dos líderes do exército de Roma. Ele descreve que o esposo dela, Adonias, ele escondeu 100 profetas e cuidou a pão e água. Agora para e pensa, 3 anos e 6 meses sem chover, água tinha valor, irmão? Sim ou não? Se não tinha, se a água já tinha valor, pão então, irmão, imagina o preço do pão. Porque a Jezabel mandou matar todos os profetas que havia em Israel. Isso ainda deixa para uma outra ocasião. Primeiro ela mentia a respeito dos profetas. Em cima da mentira, né? Mentia contra os profetas. Atacava o caráter dos profetas. Porque é assim que o diabo faz. Quando ele quer desmoralizar um líder, irmão, vai mexer com o nosso caráter. Entendeu? O diabo, ele tem estratégia. Os crentes que não tem. Os crentes que não conseguem perceber. Se alguém for falar mal de um líder de célula, líder de rede, pastor da igreja, qualquer líder, irmão, enche a boca d'água. Não engole não, segura na boca. Quando alguém vier falar mal de alguém, diz: eu vou tomar um gole d'água. E aquele homem conseguiu cuidar. Só que automaticamente, Flávio Josefo, ele entende que provavelmente aquela viúva era esposa desse homem que cuidou daqueles profetas. E automaticamente ela adquiriu uma dívida. E quando a dívida foi cobrada, ela tinha 2 filhos, ela não tinha dinheiro. Os cobradores queriam os filhos como escravo. Ela foi até o profeta. Aí o profeta disse: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ele disse: vai e pede vasos ou vasilhas emprestadas. Crente em Jesus presente que está me assistindo, quem emprestava vasilha? Não pergunta. E ele diz: vai, fecha a tua porta, entra lá no teu quarto, que o milagre está lá. Amém, igreja? Pega o azeite, vai no quarto, tranca, fecha a porta, fecha os 6 seus filhos e entorna o azeite. Aí batia na casa de um vizinho, 1 lata, 2 latas, né, irmão? Andando com 10 latas debaixo do braço. Você acha que ninguém parava na rua e dizia: mas para que essas latas aí? O que você vai com essas latas? Para onde você está levando tanta lata vazia? Aí dizia: não, é negócio meu. Depois da conversa. Segredo. O milagre estava na casa dela, o azeite estava lá, o milagre aconteceu dentro da casa dela, tudo fechado. Mas ela, segredo. Deus revelou o segredo para você? Você vai dar com a língua nos dentes? Vai dar com a língua nos dentes?
para perder. Depois o pastor Miguel não é homem de Deus. A Assembleia de Deus Nova Geração, Deus não está lá. Eu não estou sentindo Deus, eu não vejo Deus mais. Os meus negócios, a minha. Claro, você deu de bando, de grátis, irmão, de grátis, para o inimigo. Ela entrou na sua casa, pegou o botijinho. Eu gosto de imitar, mas não tem nenhum aqui. Eu vou imaginar o celular. Aqui é a botija. Aqui, imagina uma lata aqui no meu pé. Trancou. Meninos, fecha a porta, fecha tudo. Pegou o azeite e entornou na lata, irmão. Bota uma lata de 20 litros ali, ou 60 litros. Irmão, ela jogando o azeite, e o azeite, o pote do azeite na mão dela, o trem não secava. Encheu 60, encheu. Vai trazendo, traz, meu filho, traz mais. Porque quando você vai vendo a benção, traz mais, traz. Até que traz, meu filho. Não, mãe, acabou. Aí é a hora de revelar o segredo. E ela foi inteligente, que ela não saiu, ela deixou lá o azeite. Quem é que foi o canal de bênção na vida dela, irmão? Quem que Deus usou? Quem que Deus usou para ela? Dizendo, tem lá a botija? Vai, pede vasos emprestados e enche tudo lá. Ela não contou para ninguém, ela foi de novo. Gratidão, irmão, meu Deus, crente, seja grato ao líder, ao pastor, irmão. A gente, não é que mexe com ela, mas é tão gostoso você receber um elogio, dizer, pastor, o senhor orou e Deus bradou. A coisa que mais me deixa triste, pastor, estou ruim, do senhor precisando não sei o que, você ora. Não, eu orei a madrugada, eu fiz jejum. Então pediu para mim orar para quê, miséria? Para que pediu para mim orar? Se você que é o cabra, pediu para mim, ainda vem. Eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu digo aí, caramba, então a minha oração não valeu de nada. E até onde eu sei, a bênção desce no altar, passa por mim para chegar em você. Pede ajuda, eu oro, Deus brada, e só você, a sua oração é que foi resolvida. Não foi, a minha não ajudou. Aí nem conta, irmão, pelo amor de Deus. Se você for fazer isso para mim, nem fale nada, você deixa eu triste. Fico feliz quando fala, não, pastor, Deus abençoe. Aquela oração que eu pedi para o senhor orar, Deus honrou, Deus respondeu, Deus cumpriu. Aí eu fico mais doido para orar por você e para quem está precisando. Mas você pede a oração, Deus brada, e depois você fala que foi você que fez, sozinho. Eu fico olhando demais, da minha, valeu de nada. Você cava um buraco e joga lá dentro. Assim funciona. Desse jeito. Mas a viúva não é besta, não. A viúva encheu tudo, tampou todo o azeite lá e foi no profeta. Disse, profeta Eliseu, rapaz, do jeito que você falou, aconteceu. Está tudo, está topado até na boca de azeite. O que eu faço? Paga a tua dívida, vai lá, paga a dívida e viva do resto. Será que era pouco azeite, irmão? Porque viver do resto é que ela ia viver, morrer. E o azeite, o que ela juntou, acabava não. Os filhos, os netos, devem ter provado aquele azeite do milagre. Pastor, então eu vou sair daí fazendo um monte de dívida, né? Para minha esposa ou para o meu marido. Não, irmão. Lembra que o Flávio Joséfo, ele associa que aquela dívida do marido dela com os profetas era dívida no mundo espiritual, dívida, não era dívida, ele não foi lá e comprou roupa, sapato, encheu o guarda-roupa, encheu as coisas, comprou carro, ele se endividou todinho, não, ele fez dívida em prol do reino, não foi em benefício próprio, não foi pensando nele, irmão, ele adquiriu a dívida, ele era mordomo do rei, ele adquiriu a dívida para esconder aquele sem profeta. Ele estava gastando, não era com ele estava gastando com o reino de Deus. Homens que, se Jezabel soubesse onde tinha, o exército ia lá e matava. Então a dívida que ele adquiriu não foi em benefício, não foi comprando, gastando para ele, foi gastando preocupado com o reino de Deus. Por isso que a esposa viveu aquele grande milagre. Então se coloquem de pé.
Eu resumo em 2 palavras. Está na minha e na tua mão. Pastor, o sonho. Não, sonho, irmão, não tem nada a ver. Sonho não é milagre. Sonho é sonho. Não é? Sonho já aconteceu? Sonho é milagre. Você vê os sonhos da Bíblia, os que contaram, viveu lá na frente. Mas o segredo é da terra, irmão. Não é o diabo. Você, na sua oração, orando na sua casa, na igreja, orando em particular, falando com Deus, o diabo não pode fazer nada contra os seus segredos. Você não pode contar para outro ser humano, porque enganoso é o coração. Na nossa vida, o que nós temos um trem que nos engana é o tal do coração, irmão. Você pode estar falando para alguém que você acha que é confiável e aquela pessoa não é confiável. Aquela pessoa quer ver você pelas costas. Porque quem é amigo, irmão, dá paulada em você, não te alisa na hora que você erra e te elogia no momento certo. Esse é amigo. Mas se chegar com um presentinho te massageando seu ego, que nem fizeram aqueles homens que vieram de Babilônia, que o rei mandou, não, cai fora. Irmão, quando te fizeram uma pergunta a respeito do seu segredo, responda com outra pergunta, pelo amor de Deus, e o nome de Jesus é glorificado. Você vai vencer. Eu creio nesta noite que em cima desta palavra, vamos ouvir o grupo do Louvamar um hino? Eu creio que em cima desta palavra, irmão, Deus está te dando direção para a vitória na sua vida. Uma vida, um casamento abençoado, ensinar os seus filhos a temer ao Senhor, um ensinamento abençoado, ter uma vida financeira próspera, irmão. Se Deus revelou um negócio para você, o seu casamento, sua casa, irmão, não abra esta boca, pelo amor de Deus, não conte seu segredo.